Olá, sejam bem-vindos ao Pode Minerar, o podcast da mineração brasileira. E o assunto deste episódio é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre inteligência artificial, o assunto do momento, né? E a gente vai falar com viés sobre como a inteligência artificial está impactando na mineração. Comigo aqui, o Daniel Monteiro, que é da Yellow Hack. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Grato Mais pelo uma convite, mais vez. uma vez aqui com vocês. Bem-vindo. E comigo também o Marcelo Santos, da Nexa, Obrigado pelo convite. da área de TI, né? Um papo muito bom aqui, muito interessante. E vamos começar com você. Fala para mim, assim, já de início, né? Como que você, de cara, acha que a inteligência artificial está impactando, transformando a mineração? Esse assunto, acho que, primeiro que é a pauta do momento, né, Marcelo? Sim. A gente estava até, antes aqui do podcast, conversando um pouco, trocando uma ideia. E a minha visão, ela é extremamente otimista. Quando a gente fala de inteligência artificial, automação, machine learning, uma série de coisas que a gente vai ver de tecnologia e inovação dentro da mineração, ela vem com 3 pilares. Primeiro é de segurança. Segundo é de produtividade. E terceiro é de qualidade de vida. Aham. Então, se eu começo a automatizar processos, se eu começo a trabalhar com análise preditiva, se eu começo a trabalhar com várias outras inovações, a gente sempre vai olhar para isso. Melhorar a produção, claro. A gente precisa ter lucro nas Sim. operações. Melhorar a qualidade de vida do profissional que está ali trabalhando. E segurança, que eu acho que é um pilar fundamental quando a gente está dentro de uma planta, dentro de uma mineradora. Entendi. Marcelo, fala pra gente como é que está sendo isso aí na prática. O que que você está vendo? Você vive, né? Trabalha numa grande mineradora, né? Fala pra gente como que você está vendo essa transformação chegar na prática. Bom, a nossa jornada com o uso de IA, ela começou já fazem alguns anos, né? Mais ou menos uns 4 anos. E a gente teve alguns aprendizados interessantes dentro desse processo. Aprendizados onde a gente conseguiu capturar alguns ganhos de produtividade, né? Alguns relacionados à melhoria de vida, né? dos trabalhadores, né? Principalmente focado em redução de trabalho operacional. Mas, ao mesmo tempo, você tem grandes desafios, né? Como, por exemplo, treinar a mão de obra, engajar as pessoas. E, no final das contas, tem a discussão, né? Que muitas vezes se coloca uma falsa dicotomia de que a IA vai tirar emprego das pessoas. No final das contas, o que vai acontecer é a pessoa que não sabe lidar com a IA vai perder o emprego para outra pessoa que sabe lidar com a IA. Sei. Né? E essa é a grande diferença. É importante também trazer um ponto. À medida que a gente vai avançando com a mineração, os recursos vão ficando mais escassos e com um acesso mais complicado. Sim. Então a IA, os ganhos de produtividade que a IA vai trazer nesse mercado, vai ajudar com que as empresas de mineração ainda continuem competitivas, que os custos sejam controlados. Então, no final das contas, a IA efetivamente traz um resultado e um impacto muito positivo, mas esse impacto precisa ser bem gerenciado pelas mineradoras. E as pessoas, os colaboradores, estão com medo da IA? Olha, eu acho que muito do que o Marcelo falou, né? Você tem gente que está super ávida por aprender e por descobrir coisas novas e por inovar. E aí eu não tenho essa vivência do dia a dia da planta e converso com algumas pessoas que têm. E aí quando você começa a falar, por exemplo, de veículos autônomos, que já é realidade, isso não é tendência, isso já é realidade. Sim. Tem muita gente operando o veículo por joystick dentro de uma sala com ar-condicionado. Estou muito feliz porque isso agora é possível. Sim. Né? Mas você tem algumas pessoas que falam assim, olha, eu não me adaptei, não me transformei tanto com aprendizado, cultura, e eu estou agora precisando buscar um outro trabalho. Então, eu acho que tem sim um medo de perder o emprego, mas eu acho que tem muito mais um medo pelo desconhecido do que propriamente pelo emprego. Acho que Entendi. quando a gente propõe coisas novas, né, a tendência do ser humano, às vezes, primeiro passo é assim, você fica um pouco com medo, normal, é novo, né? Então, o novo às vezes assusta. Mas depois que ele começa a ser utilizado, depois você começa a ver a vantagem, o benefício que essa inovação traz, ela é abraçada com unhas e dentes por toda a operação. Isso é muito bom a gente ver isso. Entendi. E como que você está vendo, né, as mineradoras se preparando para esse momento? Todas estão se preparando? A maioria não está? Como é que está isso? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, porque
quando você fala de implementação e uso da IA, você precisa discutir uma jornada, não é simplesmente comprar um produto de prateleira e colocar para funcionar, mas tem toda uma preparação que a companhia precisa fazer. Tanto investimento em algumas tecnologias que eu digo que são habilitadoras para você conseguir aproveitar a IA, como também investimento nas pessoas, para que a gente consiga achar as melhores aplicações possíveis para a IA, para que ela gere frutos de produtividade, frutos de aumento de segurança. Então, nesse sentido, eu vejo que a maioria das grandes mineradoras tem investido de forma pesada nisso. E eu vejo também nessa transição as mineradoras médias e pequenas também indo nesse mesmo caminho, talvez não com a mesma velocidade, o que é normal. Às vezes a mineradora maior ela tem uma condição de tomar mais riscos que uma menor não vai ter. Sim. Então, o que deve acontecer aí é um efeito em cascata, onde as mineradoras grandes provam alguns casos e as menores, ao invés de ficarem testando vários casos onde a IA pode trazer retorno, já vai nos quick wins, onde a gente já sabe que tem retorno sobre o investimento mais rápido de buscar. Entendi. É o que eu tenho visto. Por isso eu digo que a primeira grande aplicação tem sido em manutenção preditiva, né? Como manter os ativos com maior disponibilidade. Eu vejo que as empresas que têm conseguido fazer pequenos projetos sem grandes investimentos têm olhado para esse tipo de aplicação, que é a aplicação onde tem um retorno mais rápido. Entendi. E como que as empresas, né, a área de recrutamento, está lidando com essa necessidade? Porque você vê um movimento do mercado buscando inovação, já fazendo, participando da inovação, mas às vezes tem uma equipe ali que está resistente, que está com esse medo de perder o emprego. Como lidar com isso? A gente tem sempre um gap entre o que a academia forma e o que o mercado demanda, né? Sim. Se pensar que um curso superior ou um curso técnico, ele demora alguns anos para terminar aquela formação, muitas vezes o mercado não tem tempo para isso, né, Marcelo? Assim, a gente vê que, bom, a gente fala de inteligência artificial hoje em algumas aplicações que, se a gente olhar há 5 anos atrás, elas não estavam no script, não era nem sonho. Entendi. E hoje já é realidade dentro de operação. Aham. E como a gente tem essa transformação, né, do perfil do profissional que a mineradora demanda, do perfil do profissional que está sendo transformado ali dentro da companhia, a gente deixa de falar simplesmente por aspectos técnicos e a gente começa a falar muito de aspectos comportamentais. Porque se eu tenho um tempo de formação que ele demora para a academia, né, para seja um cargo técnico, um nível superior, até mesmo um nível de operador, ele vai ter um treinamento ali para ele aprender a fazer aquilo ali. E esse treinamento demanda tempo. Então a parte técnica para mim já não é mais o X da questão. Eu tenho que começar a olhar os aspectos comportamentais. Então como que ele se relaciona com o novo? Como que ele se relaciona com a inovação? Como que ele encara um desafio do qual ele precisa aprofundar no tema? Sim. Então esse perfil do profissional curioso, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem. E aí quando a gente fala, né, de mineração, a gente precisa fazer um recorte muito claro. Existe mineração operacional e existe mineração escritório. Quando eu falo de escritório, esse perfil nível superior, ele é um perfil que tem a maioria das pessoas falam inglês, nível superior, tem uma remuneração às vezes até acima do que é a média dos outros mercados. Quando eu falo do operacional, também eu tenho uma remuneração alta, mas eu tenho ali talvez uma mão de obra que não tem uma qualificação escolar tão alta. Então eu preciso ir mais no cerne do que é o comportamento dele. Ele está aberto a ser curioso, a desenvolver, a emergir. Ele é alguém que, quando eu faço treinamento na empresa, ele participa. Aham. Ele Interessado, ele é envolvido, interessado. né? Então não é só para contratar as pessoas, mas é também para valorizar quem está ali dentro. Entendi. Então eu acho que é o desafio de todos os mercados, não só da mineração, é entender como eu ensino dentro da companhia habilidades que no mercado eu já não estou tendo mais como esperar alguém ensinar. Entendi. E assim, especificamente dentro da mineração, aonde vocês estão vendo a inteligência artificial acontecer mais, gente? É na operação lá fora? São nos escritórios? Aonde que vocês estão percebendo mais, assim? A resposta que eu vou te dar é interessante. Eu falo que absolutamente todas as áreas, tanto no corporativo como nas unidades operacionais, você tem grandes oportunidades de uso da inteligência artificial. Então, quando eu olho para o escritório administrativo, você tem
usando a IA generativa, e aí a gente precisa classificar os tipos de IAs que vão ser mais utilizados em cada área. Sim. Então, no administrativo, a IA generativa, com certeza, ela vai mudar grandes paradigmas. Hoje, por exemplo, você tem IAs que estão junto com você numa reunião, terminou a reunião, ele gera a ata, te manda por e-mail. Sim. E que suportam até o executivo que às vezes não pode entrar na reunião, mas quer saber, quer ter um recap do que foi discutido na reunião, ele recebe esse recap por e-mail. Isso é a aplicação mais comum, né, que a gente tem visto. Por outro lado, você tem algumas outras aplicações como processo de simulação, onde você tinha uma grande quantidade de pessoas e horas de trabalho eram gastas para construir grandes planilhas. Você pode utilizar a IA para fazer esse trabalho, inclusive até na área de cibersegurança, que é uma área onde a gente tem aí um volume de dados muito grande para ser analisado, e os times de cibersegurança estão utilizando essas IAs para poder ajudar a filtrar os eventos e garantir que a gente vai fazer a análise somente dos itens que são relevantes para a nossa operação. Sim. Isso do ponto de vista administrativo. No industrial, você tem tanto na parte de manutenção industrial, como na parte de suporte à operação. Tanto fazendo a tomada de decisão automática, então você ter o equipamento sendo controlado por uma IA, como também até você ter um assistente virtual para o próprio operador, para que ele possa resolver problemas da operação. Então, eu vejo aplicação por todas as áreas. Entendi. Agora, Daniel, como qualificar essas pessoas, né? Você também atua numa entidade, né, relacionada à tecnologia. Lá você percebe esse tipo de demanda? Eu esse ano assumi como presidente da Funsoft, né, que é uma, vamos dizer assim, é uma fundação de fomento à inovação em Minas Gerais, né? Sim. E é claro, a gente caminha muito perto da mineração. Mineração é a primeira atividade econômica de Minas Gerais, está no nome do estado. Sim. Não tem como a gente fugir disso. E a gente vê que a qualificação, como você qualifica, como você define um profissional disso, muitas vezes ele não está somente dentro de uma grande empresa, igual o Marcelo trouxe para a gente. Assim. Eu tenho, sim, uma demanda lá dentro da mineradora, mas eu tenho um ecossistema hoje de startups muito forte que supre essas demandas. Sim. Então, essa conexão entre a grande empresa e a startup, e quando eu estou falando de startup, eu estou falando de uma empresa que bolou uma assistente virtual para fazer a operação do caminhão fora de estrada, sabe? Alguma coisa assim, que é extremamente específica, verticalizada, e você tem um grupo de cabeças pensantes ali, que é uma empresa de 5, 10 pessoas, startups são pequenas, Sim. e que vão imergir dentro do problema. Então isso é muito legal quando a gente fala de ecossistema, e por isso que eventos como esse aqui no Exposibran, e a gente vê muita empresa inovadora aqui, né? Tem sido, pelo menos para mim está sendo muito legal esse ano, porque o nível de inovação desse ano de 2024, em comparação com o que a gente vê historicamente, Sim. em porcentagem de metragem quadrada, Olha né? que legal. Assim, sem dúvida nenhuma é o Exposibran mais inovador que eu já participei. Muito bom. E muito legal. o que é ser um Exposibran inovador? É o Exposibran que favorece conexões. Porque a demanda para uma mineradora, que às vezes é um saving pequeno, às vezes é uma melhoria de processo que não é tão crítico assim, para uma startup pequena, aquele é o cliente da vida dela. Sim. Sim. Então, dentro do ecossistema, o pequeno se beneficia muito da porta aberta do grande. Então, ambientes como esse, né, e é o que a gente tenta fazer dentro da Funsoft também, é criar essas conexões, fomentar essa inovação. Ele quebra, de um lado da grande companhia, o gap de formação e de desenvolvimento de mão de obra e também de soluções, e da startup você cria opção de enriquecimento. Entendi. Então, tornar o ecossistema rico é uma função do grande e das agências e dos eventos como esse que o Ibram organiza. Então, isso é muito importante. Verdade. Eu tenho um ponto importante e, complementando a tua resposta, a Nexa tem uma visão que não dá para deixar só na mão do poder público treinar as pessoas para esse tipo de revolução. Em cima disso, a gente fez uma associação, fez uma parceria com a AWS, né, com a Amazon Web Services, para treinar 100 mil pessoas no Brasil e no Peru até o final de 2025 em tecnologia, e entre elas a IA generativa é uma das que foi escolhida para esse tipo de treinamento. 100 mil pessoas. 100 mil muita pessoas, é muita gente.
tanto no Brasil como no Peru. Sim. Sendo que o nosso objetivo é fazer com que essas pessoas possam entrar ou na Nexa ou que estejam disponíveis para trabalhar no nosso ecossistema, que vai muito nessa linha que você colocou. É importante que a gente olhe para além da companhia, mas olhar para o ecossistema, porque ele precisa estar preparado para poder falar o mesmo linguajar das empresas que estão adotando a IA. Esse é um ponto crítico para que a gente possa aumentar a adoção da IA na indústria. E como é que vocês pretendem chegar a essas 100 mil pessoas? Vocês vão abrir essa oportunidade? Isso vai ter custo para essas pessoas? Esse programa ele foi aberto o ano passado. Ele é um programa sem custo para a pessoa, focado em pessoas de baixa renda, né? Hoje, para participar desse programa, a pessoa precisa estar no nível colegial, no segundo grau. Sim. Estando ali, essa pessoa pode ser admitida para o programa. A gente fez algumas lives o ano passado para engajar as pessoas para entrar no programa. E esse ano a gente também já colocou o programa para rodar. A gente tem visto o programa dar bastante resultado. Tem bastante gente que entrou no programa que agora está procurando vaga no mercado e consegue achar porque fez aquele primeiro passo, né, de introdução à tecnologia, letramento digital. Então, isso é um dos grandes entregáveis que a Nexa tem dentro do nosso programa de inovação, né? Trazer o legado positivo, impactar positivamente os locais onde a gente opera. Esse eu acho que dos programas que a gente tem é o que mais traz resultado para as pessoas, para a comunidade, para além da produtividade, né? Eu gostei de uma expressão que você usou aí, letramento digital. Isso, letramento digital. Letramento. Isso. É o quê? É ensinar o beabá digital para as pessoas. Exatamente, porque muitas vezes você tem pessoas que poderiam até ter salários maiores, de ter atividades mais complexas, mas não conseguem porque elas têm dificuldade de aplicar a tecnologia. Às vezes sabe lidar com WhatsApp, sabe lidar com uma rede social, mas não aproveita o melhor que a tecnologia pode entregar para a pessoa ter geração de renda, para a pessoa utilizar na própria profissão. Quando a gente fala sobre o uso da IA, a gente acredita que ela tem que ser aprendida por todas as profissões. Então, o advogado que sabe IA, ele vai ter muito mais vantagem do que o advogado que não sabe. E eu usei o exemplo do advogado porque ele sai bastante fora daquele ambiente industrial. Sim. Né? Então, a gente acredita que o treinamento dessas pessoas vai fazer com que a própria indústria, as empresas que estão ao nosso redor, consigam lidar melhor com essa transformação, e isso, no final das contas, vai gerar resultado para a gente e vai gerar mais renda para aquela comunidade. Entendi. Lá na Yellow, como é que vocês lidam com um talento qualificado, porém não qualificado na área de inteligência artificial, que eu acho que deve ser ainda muito comum, né? Como a gente é um fornecedor de serviço de recrutamento, a gente ouve muito a demanda da empresa. Então, é muito comum a gente perceber que existe uma demanda da empresa descasada com a oferta de profissionais do mercado. E até pensando nos nossos primórdios, de como a gente nasceu, dos nossos valores, eu acho que a melhor contribuição que a gente tem para o profissional, diferente de um programa de 100 mil pessoas, é justamente uma responsabilidade individual em cada um dos profissionais. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um profissional que participou de um processo seletivo comigo e por algum motivo ele foi declinado, seja por uma falta de letramento, eu também adorei o termo, letramento digital, seja por uma falta de letramento digital ou por qualquer outra habilidade que o mercado está demandando e ele não possui, ele pode se desenvolver, minha responsabilidade é dizer para ele que ele tem algo a se desenvolver para melhorar a empregabilidade dele. Entendi. Então, é uma orientação que a gente passa para os nossos quase mais de 20 recrutadores. Hoje a gente tem uma equipe grande de recrutamento. Sim. E a gente, vamos dizer assim, cada recrutador faz ali umas 4, 5 entrevistas por dia. Então, são muitas pessoas que a gente conversa diariamente. Então, quando eu falo que a responsabilidade individualizada, ela ganha escala quando eu faço isso com um fator cultural dentro da Yellow. Entendi. E é muito legal porque a gente tem alguns cases interessantíssimos de gente. Tem um case de uma menina, inclusive, que eu, assim, de memória, que eu lembro muito bem. Ela trabalhava em loja do shopping como vendedora e queria trabalhar no meio corporativo, sair do PDV, né, que eles chamam,
e ir para dentro de uma startup ou uma grande empresa. E ela fez uma entrevista com a gente por uma função comercial, ela tinha todos os skills necessários, mas ela não sabia lidar com um sistema que chama CRM, que é um sistema de Sei. gestão de vendas, e não sabia direito como funcionava a questão de marketing digital, que para a startup é crítico para o Sim, negócio. sim. Nós passamos um feedback para ela, falou assim, ó, querida, essas duas habilidades aqui, você não passou na vaga por causa disso. Ela falou assim, olha, muito obrigado, foi a primeira vez que eu recebi esse feedback, Sim. vou buscar alguns cursos. E aí passou umas 3 semanas, ela mandou uma mensagem, falou, Dani, encontrei esses 3 cursos aqui, o que você acha? Pô, Olha esse aqui eu só. tenho boa referência. Aham. Fez o curso, conseguiu um novo emprego, Olha conversei só. com ela tem uns 2 meses mais ou menos, virou gerente comercial de uma startup. Olha Olha só. como que é uma coisa, às vezes é Com um pequeno movimento que ela fez, né? pequeno A partir de uma input que a gente informação, deu. É. um empurrãozinho que você deu, ela conseguiu encontrar, né, o caminho dela, Então, a né? gente que enxerga a demanda da empresa e vê esse descasamento da oferta do mercado, Aham. é responsabilidade nossa passar um feedback adequado. Entendi. E a liderança? Às vezes a empresa ela precisa de alguém capacitado para isso, mas o próprio líder às vezes não está. Ele sabe que existe aquela tecnologia, ele sabe, ó, o pessoal ali está usando, está dando resultado, mas ele mesmo não sabe. Esse líder, que ele sabe da existência, sabe que é importante, mas que não sabe operar, ele vai saber exigir, ele vai saber fazer um direcionamento para aquele colaborador? Difícil essa aí, Marcelo. Como é que a gente não se compromete nessa resposta? Não, essa é uma excelente pergunta, porque um dos grandes desafios do executivo líder dessa cadeira é contribuir para o letramento digital do andar de cima. Eu falo dos conselheiros, dos próprios vice-presidentes. E esse é um ponto bem importante até para determinar o sucesso de longo prazo da companhia, né? Se você perceber, as empresas que estão conseguindo performar são as empresas que efetivamente sabem usar ou sabem aplicar bem essas novas tecnologias. E aí eu estou indo para além da IA, né? Eu entendo que é responsabilidade do executivo responsável por essa disciplina influenciar positivamente, mostrar quais são os caminhos e onde está, no final das contas, os grandes ganhos de produtividade, de segurança, para que a companhia possa investir nesse tipo de programa. Entendi. Até porque a própria IA, ela gera relatórios muito mais nítidos, né? De produtividade, né? Sim, mas... E a gente tem algumas barreiras, eu acredito, de verdades absolutas que esses gestores, às vezes... E eu nem vou acreditar isso a gap geracional, não. Eu acho que é muito mais de cabeça. A gente estava conversando agora há pouco. Meu avô trabalha até hoje, tem 87 anos. Uhum. E talvez seja o cara mais inovador que eu conheço. Porque com 87 anos ele fuça e aprende cada dia uma tecnologia nova. Que legal. Então, não é uma questão geracional. Acho que é Tá muito uma explicado questão... então seu DNA, né? O seu interesse aí pelo assunto. Minha curiosidade, né? Uhum. Tá no sangue. Mas é muito mais uma questão de mindset. Eu não gosto muito dessa palavra, acho que ela acabou caindo num clichê, Sim. mas não tem outra forma melhor de definir. É importante que a liderança das empresas, o conselho, como você trouxe também, eles tenham um mindset de que o mundo está mudando, de que existem tecnologias novas e que trazer isso para a operação, abrir a porta para isso, é garantir a sustentabilidade do negócio. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida nenhuma. Melhora e aprimora os processos, né? Sim, sim. Lá vocês têm percebido, lá na Nexa, essas evoluções? Seria, por exemplo, talvez o gestor, né, de vocês pedindo para que outras áreas também complementem aí o trabalho com a inteligência artificial? Não, sem Ou dúvida. tem área que não tem jeito, aqui é operacional mesmo, aqui é o sistema XY mesmo, aqui é complicado? Ou não? Você acha que com a inteligência artificial as verdades absolutas não existem mais? Posso falar que a Nexa é uma empresa onde foi estabelecido um ambiente muito fértil Sim. para esse tipo de aplicação, né? A gente, pelo segundo ano, a gente ganhou um prêmio em 2022 e agora em 2024 ganhamos o prêmio de melhor projeto de manutenção preditiva, Sim. dado por um dos grandes fornecedores de produto de software a respeito desse tema. Conseguimos capturar
um ganho relevante para as aplicações onde a gente adicionou, ou seja, IA é um tema que já é provado dentro da Nexa, que traz resultado, e eu vejo não só as áreas operacionais, mas as áreas administrativas vindo e pedindo para que a gente possa ajudá-los a acelerar a adoção da IA. Legal. Hoje a minha maior dificuldade é ter gente preparada até na própria TI Sei. para ajudar a companhia a fazer essa transição. Ou seja, faz parte da nossa visão e parte dessa estratégia contribuir com o mercado do letramento digital, mas também pegar essas cabeças que efetivamente conseguiram aplicar de maneira adequada esse tipo de tecnologia, trazer para a nossa organização para que a gente consiga efetivamente realizar o potencial que essa tecnologia pode trazer em grande escala. E não somente um projeto A, projeto B, projeto C, mas efetivamente trazer esse tipo de tecnologia para trazer resultado para a empresa inteira. Muito E esse é o legal. grande desafio. E o que o Marcelo trouxe aqui de forma muito sutil, eu vou até tomar a liberdade de fazer uma Por favor. pergunta para ele Sim. nisso aqui, porque é uma curiosidade minha. Quando a gente tem um bom resultado dentro de uma área específica com o uso da tecnologia, como que você enxerga que isso deve ser comunicado dentro da empresa para que outras áreas queiram adotar essa nova tecnologia? Olha, eu vou contar um segredo. Eu falo um segredo como eu, pessoalmente, como executivo de TI, vejo que você consegue fomentar o uso da tecnologia. Quando a TI entende que ela não é o core business, mas ela é um enabler do negócio, ela vai valorizar o executivo que apostou e que foi o sponsor daquele projeto. Então, a principal forma de você fomentar é trazer para a companhia que o resultado daquele projeto ele foi fruto da execução de TI, mas quem efetivamente atinge o resultado foi o executivo que acreditou naquela tecnologia, que apostou, que gastou tempo da equipe dele para construir aquela solução. Quando você começa a trabalhar dessa forma, aí muda. Você não vai atrás das áreas para implementar. As áreas vão te buscar para que você possa disseminar a tecnologia por toda a empresa. Esse é o grande... É a melhor forma de você criar engajamento nos líderes de negócio para que eles busquem aplicar esse tipo de tecnologia nas suas áreas. Entendi. Você está falando então de prova social, né? Se deu No final do certo dia é comigo, isso. eu vou querer que dê certo com outros. Meio orgânico, Exato. né? Esse movimento, assim. Ele é bem orgânico. Ele tem que ser Mas orgânico. isso que o Marcelo trouxe é muito legal, porque até para o movimento orgânico você precisa ser intencional. Sim. Sim. E é muito legal porque dentro de grandes empresas a gente ouve falar muito de politicagem, né? Das pessoas quererem puxar o resultado para si. E o que você trouxe aqui é justamente o Ao contrário. contrário. Você joga o resultado para a área que foi sponsor. Porque o resultado dele, todos ganham. Aham. Exato. Muito legal. Muito legal. Vocês gostariam de acrescentar aí alguma reflexão aqui ao nosso programa, que a gente já está caminhando para o final? Eu tenho uma Olha, pergunta no final para fazer, tá aqui. Antes da pergunta do final, eu queria fazer uma reflexão, que eu tenho participado de alguns eventos, algumas coisas, falando sobre tecnologia, sobre transformação digital. E eu sempre, quando converso com empreendedores, executivos que estão nessa área de inovação, que estão transformando o mercado propriamente dito, eu consigo perceber que existem duas vontades genuínas de quem está investindo em inovação. A primeira é: todo mundo caminha para a zona de conforto. Então a tecnologia ela tem por si só facilitar a nossa vida e não dificultar a nossa vida. E aí cabe para nós, profissionais, ter um pouco de disciplina, porque nós brasileiros somos um pouco indisciplinados, né? A gente tem uma Verdade. dificuldade de prestação de conta, Sim. de registrar as nossas atividades. Então, quando você está num meio onde está inovando, onde requer um pouco mais de que a gente bonitamente chama de accountability, né? De prestação de conta, faça. Porque isso não é microgestão, isso é inovação. Então as pessoas confundem muito esse processo de transformação digital com microgestão. Não tem nada de microgestão nisso. Eu estou acompanhando as tarefas até para identificar os desvios e pontos de melhoria. E a outra ponta que eu vejo também uma vontade genuína, seja do empreendedor, seja do executivo, de quem está inovando com a mão na massa e investindo recursos e energia nisso, é que, de fato, todos querem uma sociedade melhor. Às vezes a gente fala muito que o inovador, o empreendedor, a pessoa é aquele vilão que está
querendo aumentar e maximizar os seus lucros. É verdade, é Às verdade. vezes tem essa máxima. É verdade. Cara, vamos pensar o seguinte: a partir do momento que eu começo a automatizar a operação, que eu começo a levar mais qualidade de vida para o trabalhador, que eu começo a levar mais segurança para ele, que eu começo a ter programas de desenvolvimento como esse da Nexa para 100 mil pessoas. Eu não só estou gerando lucro, não só estou gerando riqueza para a empresa, para o empreendedor, mas para a comunidade. Então, quando uma empresa cresce, quando o empreendedor inova, quando as coisas acontecem, quem está em volta dele são os primeiros beneficiados. Sim. Então, a minha recomendação é, primeiro, se você está vendo que está tendo um pouco mais de controle, isso é para o bem de todos. Segundo, se tem alguém dando certo, é um amigo seu, está empreendendo, está inovando, né? Se movimentando, Se né? movimentando, incentive. Porque se ele se beneficiar, eu tenho certeza que você que está perto também vai se beneficiar. Entendi. Você quer acrescentar? Quero sim. Vou fazer um comentário que o Brasil ele tem uma grande dificuldade, e aí eu vou dizer nos últimos, tirando aquele boom de commodities que a gente teve, né, há 10 anos atrás, de crescimento do PIB, e o que limita o crescimento do PIB brasileiro é a produtividade. Hoje a gente tem uma janela de oportunidade gigante pela frente, que é a adoção da IA, letramento digital nas pessoas, trazer o conhecimento da tecnologia para essas pessoas. Isso efetivamente pode destravar o crescimento econômico do Brasil. Então, eu digo que não é só papel do governo, mas é papel das empresas privadas, e a Nexa contribui dentro desse programa, assim como dentro dos nossos projetos, a adoção desse tipo de tecnologia. Mas a gente precisa, como país, passar a olhar de forma mais séria para essas tecnologias, porque isso vai efetivamente aumentar a produtividade do trabalho. E quando a gente faz isso, o país todo enriquece. Sim. Então, acho que esse é um tema muito importante que a gente precisa, como país, olhar de forma bem estruturada. Porque se a gente fizer isso, a gente vai melhorar muito a vida das pessoas. E aí eu já passo, eu não estou falando só de dinheiro, das empresas fazerem dinheiro, mas, no final das contas, é melhorar a vida das pessoas que moram aqui. Qualidade de vida. E aí, geração de renda, qualidade de vida. Empregos, né? Qualificação para essas oportunidades, né? Exatamente. Sim. E você falou num ponto muito interessante sobre uma máxima, né, que você usou. Existe uma máxima aí fora, né? As pessoas têm medo não todas, nós estamos diante aqui, né, de lideranças que estão falando, usando, proporcionando a inteligência artificial e convencendo o mercado e a sociedade de que sim, ela é positiva e necessária. Sim. Mas ainda tem uma leva de pessoas lá fora que tem medo, né, da inteligência artificial pelo desconhecimento mesmo, né? Para essas pessoas, eu queria que a gente finalizasse o programa dizendo o seguinte, perguntando o seguinte: a inteligência artificial, ela vai substituir o homem? Ela pode substituir o homem? Não. Eu digo que a inteligência artificial vai potencializar o homem. Vai fazer com que a gente seja mais produtivo, que a gente consiga ser mais rápido e que a gente consiga gastar mais tempo com as nossas famílias, viver um pouco melhor. Sim. Então, eu entendo que a gente precisa olhar a IA dessa forma e trabalhar com ela intencionalmente para chegar nesse resultado que eu estou colocando aqui para você. Sim. E você, Daniel? Eu, nessas conversas com meu avô, eu uma vez perguntei para ele: vô, como que foi para você os primeiros contatos que você teve com o aparelho celular? Ele disse que na época, quando começou a vir celular para o Brasil, Sim. ele disse que na época existia um medo muito grande porque existiam ondas, né, que poderiam queimar o cérebro das pessoas. Sim. Então tinha um medo até físico do aparelho celular. Radiação, né? Aquela coisa. Hoje é quase que impossível. Você às vezes esquece a chave de casa, mas não esquece o celular. É verdade. Então, da mesma forma, a inteligência artificial dá um pouquinho de medo, mas é porque está começando. Daqui a pouco a gente vai chegar no trabalho, a gente vai até ter esquecido o celular, mas a gente não vai esquecer o nosso login para poder acessar a nossa plataforma de IA generativa que nos auxilia a performar melhor. Entendi. Muito obrigada, meninos da inteligência artificial, por compartilharem conosco a vivência, a experiência de vocês e a forma como a IA pode ser benéfica e está transformando, né? Não só a mineração, mas tantos outros segmentos. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço, gente. Obrigado.
Você que esteve conosco até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Pode Minerar. Tchau.